Começa agora... Clube do Erro! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fique à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou a Agnes Brista. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @nintomsic, @Ana Ricari, @Agnes Brista. e claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como estamos? Gente, é errado você desejar o seu parceiro de cena? Uau! Uau! Eu acho que não. Claro que não. Não. Desejar? Aê! Desejar é uma coisa inevitável do ser humano. Nós devemos ouvir nossos desejos. Não, Você os falou desejos a palavra existem. Agir mágica. sobre eles ou não é outra coisa. Fala, Agnes. Os desejos existem. Agir sobre eles ou não é outros 500. É verdade, é verdade. Desejar não está errado. Desejar é genuíno. humano. Vem e vai, inclusive. eu Se E você não desejar agir. parceiro de cena é a coisa mais óbvia e natural do Literalmente mundo. estão escrevendo uma história de amor pra vocês falarem. É bonito, é bonito. Não é Ai, bonito, gente. é artificial. Então eu não acho que gera nada verdade. A louca. As coisas artificiais são bonitas. Às vezes são. Normalmente é numa cachoeira bonita, alguém tá gravando. Eu tô emocionada, sabe por quê? Você achou que a gente ia dizer não? Não, porque eu tava tendo essas discussões com outras pessoas. E aí eu falei, cara, vou levar essa discussão pro Clube do Erro. E eu sabia exatamente o que vocês iam falar. Claro, é. Meu Deus. Quem pensa o contrário tá Foi muito errado. lindo. Foi muito lindo. Eu concordo com elas. Eu acho que desejar não é errado. Agora, medir Agir. as consequências dos seus atos é correto. Agir. Porque aí é você impor- tem que pensar Claro. o que vai acontecer, quais são as Claro. consequências. Não sou a né, favor de do pegar trabalho. parceiro de cena. Aí é outra Aí é discussão. Aí é outra pergunta. discussão, é não. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. I just MailChimped my marketing. You MailChimped your what? I MailChimped my marketing with AI to create an effective marketing campaign in minutes. No, MailChimp and Way. Yes, MailChimp in Way. Now I can hyper-personalize my campaigns across email and SMS. You can do all that with MailChimp? What did I just MailChimp and say? MailChimp your marketing with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-ons. Visit MailChimp.com. Tô errado de não intervir nas mentiras do meu amigo mitomaníaco? Eu, homem de 20 anos, faço parte de um grupo de amigos que se conhece desde os 13 anos. Um dos nossos amigos tem essa mania de mentir sobre quase tudo. Mas não é como se ele fosse mitomaníaco de verdade. Pelo menos, eu acho que não. No fim do ano passado, ele comentou que um psicólogo dele suspeitava que ele tivesse autismo. De início, ninguém deu muita bola, até porque esse amigo sempre inventa umas histórias meio sem sentido. Só que depois disso, ele começou a forçar uns tiques e umas ações que a gente nunca tinha visto em 7 anos de amizade, sabe? Parecia aquele tipo de coisa que se vê em vídeos de TikTok. Tipo, se você tem isso, talvez seja autista, hein? Uns 4 meses depois, ele apareceu dizendo que já tinha o laudo do TEA, transtorno do espectro autista. Achamos estranho porque foi muito rápido. Conversei com algumas pessoas que entendem do assunto e me disseram que esse é um processo que costuma demorar cerca de 1 ano. Mas ninguém se envolveu muito porque a maioria achava que era só mais uma mentira dele. Só que nos últimos meses, ele começou a falar disso sem ninguém nem perguntar. E as histórias estavam ficando cada vez mais absurdas. Toda vez que eu perguntava algo mais detalhado sobre o processo, ele dizia que não sabia explicar ou que tinha esquecido, entre aspas. Com o tempo, ele se distanciou um pouco de todos depois que mudou de cidade. E mês passado, ele disse que estava recebendo um benefício financeiro por conta do TEA e que ia gastar o dinheiro com coisas bobas.
Achei suspeito, porque esse tipo de benefício é difícil de conseguir. Quando pedi mais informações, ele falou que só precisou se inscrever, mas eu sabia que há muitos requisitos financeiros para isso e que ele não cumpre. Então, peguei o CPF dele e joguei no portal de beneficiários e adivinhe, beneficiário não cadastrado. E ele tinha dito até que já estava recebendo. Ele sempre teve essa tendência de inventar umas mentirinhas bobas, mas essa foi diferente. Ele começou a aumentar cada vez mais a história, a entrar em mais detalhes, e agora a gente está preocupado. Ele parece estar indo longe demais e temos medo de falar algo e ele se afastar de vez ou de acabar agravando os problemas que ele possa ter. Porque sabemos que ele ficaria mal se desconfiasse que duvidamos dele. Mas como ele mente há 7 anos, eu acabei tratando isso como mais uma invenção dele só. Então, eu tô errado de não ter intervido nesses absurdos antes? Falo algo agora ou eu deixo rolar? Já conheceram alguém que vocês suspeitaram ser mitomaníaco? Sim. Eu já, mas não com esse nível de intimidade. Então, eu só fiz, ok, show. Já, sim. Mas sem esse nível de intimidade. Vocês já com esse nível de intimidade, amigo mesmo? Não com esse nível de intimidade. É. Pra poder trocar essa ideia. E aí, eu acho que essa é a questão chave dessa história. Qual o nível de intimidade? Pelo jeito, vocês são muito amigos. E qual... Eu acho que há de se pensar qual o teu objetivo com isso, né? Sim. Porque se o seu objetivo é só confrontar essa pessoa, eu acho que é desnecessário. Agora, se você tem o objetivo de tentar, enfim, proteger ou tentar encontrar junto com essa pessoa um caminho melhor pra ela sair desse lugar e se isso tá magoando ela de certa forma... se isso machuca ela de alguma forma. Porque tem isso também, se essa pessoa tá vivendo, falando todas essas mentiras e ela não tá se machucando, não tá machucando ninguém, também o que muda? Eu conheço uma amiga, assim, que é bem amiga e que a gente fica zoando que ela mente muito, mas ela mente coisas bobas, assim, tipo, que não... meio que erro de comunicação, sabe? Fala que uma falou isso, que não falou, tipo, umas coisas meio bobas. Mas eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a mentir, né? Pra fazer o caminho oposto, de repente. O que tá fazendo com que esse menino, esse amigo seu, tenha que inventar uma coisa dessa? É uma carência dele? Ele tá querendo justificar alguma coisa? Porque eu acho que as pessoas mentem pra agradar alguém, ou algo, né? Alguma situação que elas precisam esconder a verdade pra que seja mais agradável, ou palpável, ou digerível, outra situação. Ou interessante, né? Também. Ou interessante, Internet pra ser no nível interessante. de carência, né? Fugir um pouco da realidade da situação pra que, né, pra manipular uma situação ao seu favor. O que esse seu amigo quer, né? Onde ele quer chegar? Porque eu acho que se você pensar nisso, você consegue ir até ele tendo consciência de qual é a carência dele. E aí você pode virar pra ele e falar, cara, porque assim, vamos lá, você ter pego o CPF, feito o 007 louco da investigação Sherlock Holmes, foi uma loucura. Vamos lá, você obcecou aí com a questão, né? Seria bom você ir até ele e falar, cara, né, se vocês são amigos, você tem medo de perder a amizade dele, porque isso foi uma coisa que me surpreendeu, né, você ter medo dele se afastar. Se ele é uma pessoa tão louca assim, sei lá, que ele se afaste, né, mas pelo visto não, ele é uma pessoa que importa. E aí eu pensei, então vai até ele e fala, amigo, e aí? Tipo, isso é, qual vai? Qual foi desse diagnóstico? Me conta, senta com ele sinceramente e vê o que ele fala, né? É que eu acho que tem essa coisa dele perguntar algo mais detalhado sobre o processo que ele fala e o amigo fala que não sabia explicar ou que tinha esquecido. E aí Tem você esse ponto insiste. E aí? É isso, assim. Eu fico me questionando sobre esse lugar, porque e se a pessoa realmente não foge mesmo? Aí, cara, eu acho que como isso, amiga, né? Você tem o dever, o amigo, né? Você tem o dever de falar, tá, mas eu quero entender, porque, desculpa, se você tiver um diagnóstico TEA, eu quero saber como lidar com você, porque você é meu amigo, eu te amo, né? Tipo, eu quero saber, eu tenho direito de saber dessas informações, né? Uma coisa séria, não é uma parada assim, boba. Ele escolheu uma coisa bem profunda, né? Séria. Fala, Agnes. Eu não sei, eu tô pensando o quão mal essa mentira pode fazer a qualquer pessoa. Isso que eu tô questionando isso. É o que a Ana falou, Eu tô super pensando nisso, porque eu não consigo ver o que me levaria a ver o CPF pra ver se é verdade mesmo. Eu não entendi o que foi diferente pra você dessa vez, porque ele fala, ele já mentiu, então achei que era mais uma das coisas. E teve algo que clicou, assim. Talvez por achar, sei lá, injusto ele cair
nessa categoria, nesse grupo, né? Que é sério, que é importante, né? Sem ter, mas aí ele vai pensar, não, ele não pode estar ganhando um benefício por algo que talvez ele não tenha. Será que é meio esse senso de justiça? Mas ele nem tá. Então eu não sei se eu ficaria... Eu não sei, porque além de mentirmos para esconder a realidade por carência, por vontade de atenção, ou para ser mais interessante, ou para caber melhor num grupo, que foram as coisas que você listou, também eu acredito que a realidade é essa. E aí? Talvez a realidade não seja. Mas isso é mentira? Esse é o ponto. E eu não sei o suficiente sobre a pessoa pra não entender se ele não só acredita muito nisso. Então, esse é o ponto, tipo, é mentira ou é? Mas isso muda, será, a situação? Acho Quando que não tá muda. fazendo mal a ninguém? Eu acho que muda também, claro. Boa pergunta. Tipo, ele não tá magoando ninguém, eu acho. Nem a ele mesmo. Eu tô tentando Então. entender quem que pode estar saindo mal nessa história. É isso, Você acha que ele pode estar mal? Eu acho que a única pessoa que tá se magoando nessa história toda é a pessoa que talvez esteja mentindo. Por quê? Porque ele tá criando relações que não são verdadeiras dentro dele. Mas o nosso homem também. Como assim? A Também pessoa que tá se escreveu. magoando, né? Ele tá obcecado com isso. Ele tá, não, sim. Mas assim, você percebe que é uma escolha dele? Sim. Ele se magoar? Total. Tipo, quem mandou a história tá se magoando porque quer. Ele foi lá pesquisar o CPF porque quis. Total. Agora, não foi uma escolha do outro cara que mentiu magoar ele. Tipo, não é porque o outro cara mentiu que ele se magoou. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Tipo, a questão é, eles são amigos. Só como é que você é amigo de uma mentira? Mas isso Total, não é ele. eu pergunto isso. Por isso que eu não não. entendi por que ele tá com medo dele Eu se não acho que afastar. isso é ele. Eu não acho que ele é uma mentira. Eu acho que é um pedaço da realidade dele que ou ele sabe que não é verdade, ou ele acredita muito que é verdade, talvez não seja. Mas isso não resume a pessoa que você está se relacionando. Você acha que tem outros É só uma componentes sobre característica. essa pessoa que atraem ele o suficiente para eles serem amigos? Eu acho que é tipo isso? possível ter uma amizade com alguém que ou vê a realidade muito off da que você vê ou do que a maioria das pessoas veem, ou tem esse costume de mentir essas coisas poucas pra não sabemos o motivo. Uhum. E ainda assim, conseguir ser amigo da pessoa, uma vez que, repito, ninguém tá saindo machucado, não tem nada... Porque eu não consigo entender o que de fato tem de ruim ele acreditar muito nisso. Ou ele falar por aí isso. Se alguém me apontar, aí eu vou apoiar muito uma intervenção. Mas até lá, tem uma coisa da realidade ser muito pessoal e até certo ponto a gente não tá realmente convivendo as mesmas realidades de cada um de nós. Por Eu isso entendo que o diagnóstico... Gente, mas aí que tá. Eu entendo que o diagnóstico do autismo, ele entra num lugar de, poxa, um negócio, a gente tem que levar a sério, uma coisa séria. Existe tratamento, existe grupos de apoio. Não é legal que ele saia por aí falando que ele sofre de um negócio que causa sofrimento, que ele não tem. E aí eu penso no máximo nas pessoas que têm esse diagnóstico de fato, dando de cara com alguém que tá falando que tem e não tem. Isso é o máximo que eu consigo pensar. Isso se ele não tem, porque a gente só sabe que ele não é beneficiário na história. A gente não sabe tudo. A gente Mas não você sabe nunca vai se ele saber de fato tudo. recebeu É o porque assim, diagnóstico ou ele não. pode ter, de fato, o diagnóstico, né? pode ser. Ele fala que forçar alguns tiques e umas ações, mas ele... A gente não sabe o que é Talvez- forçar. Quem A disse que era forçar, né? A gente não tem como saber. Mas a pergunta que fica mesmo é essa. Por que você tá se incomodando tanto? Por que isso te afeta tanto? Será que é porque você acha que você tá se relacionando com uma mentira, sabe? Porque eu acho esse ponto maravilhoso. Eu acho que é tipo assim, eu acho muito difícil me relacionar com pessoas que eu sinto que estão mentindo. Sobre si. Isso, inclusive, pra vários quesitos, assim, até persona social, que é uma coisa que a gente já falou aqui. Eu Não acho isso precisa uma ser mentira. mitomaníaco pra você estar se relacionando com uma mentira. Exatamente. Uma Uma pessoa que força uma personalidade também tá mentindo. Pra ela mesma. E, portanto, se eu me relaciono com ela, né? Ela não me faz mal por ser daquele jeito. Mas eu me incomodo. Porque eu sou sensível às pessoas. Eu vejo se ela tá sendo sincera ou não. Ela pode estar sendo sincera na realidade dela, no mundo dela. A questão é, você quer ficar perto desse amigo ou não? E eu acho que aí, essa é a pergunta que eu repito. Qual é o teu objetivo questionando todas total. essas mentiras ou não? Qual que é o teu objetivo? É você proteger ele? É você proteger, por exemplo, como a Agnes falou, é você proteger essa questão que é do laudo de TEA e as pessoas que... Pô, é uma batalha muito recente essa coisa do laudo de autismo. Tipo, tem muita gente que nos últimos anos conseguiu esse diagnóstico e é uma luta em plano de saúde hoje em dia pra poder ter o tratamento correto, não sei o quê. Passar informação sobre isso. É uma baita de uma luta recente isso. Você tá querendo questionar isso em relação a ele? Pra ele não deturpar
topar uma luta que é muito foda e que é muito Ai, recente? acho que não, né? É isso. Se não é... Ou será que você quer é? descobrir se ele é mitomaníaco porque pode haver uma abordagem disso na vida dele? Ele pode aprender a lidar diferente com a vida dele se ele tiver o laudo justamente do que ele tem. Vai que ele é mitomaníaco. Ele quem? Mesmo. O O amigo que possivelmente tá mentindo. Aí você acha que ele tendo o seu laudo de mitomania vai melhorar a vida dele? Vai conseguir lidar melhor com a vida dele? É isso? Você tá querendo promover um benefício pro teu amigo? Ou você acha que com essas mentiras todas você se magoou? E você quer promover um benefício pra você porque você se magoou? Por que você se magoou? O que você quer melhorar em relação a isso? Como que você pode melhorar? É conversando com ele, botando as cartas na mesa e insistindo? Ele vai se sentir à vontade se você ficar cutucando e insistindo? Porque também tem isso. Pode ser que vocês sentem pra uma conversa e você cutucar, insistir e falar, caralho, fala a verdade pra mim, só gera um desconforto imenso e vai magoar mais as pessoas e vai gerar um afastamento. Você quer um afastamento do teu amigo? Ou você prefere que ele esteja por perto, mesmo com as mentiras? Acho que tudo isso você tem que pesar. E se as mentiras não estão sendo uma grande mágoa na tua vida, o que você vai fazer com isso? Não é melhor, sei lá, não intervir mesmo? Talvez. Sei lá, eu fico Essa história me pensando deu nisso. muitas dúvidas. Eu acho que eu fiquei com muitas perguntas da motivação por trás. Só Sim. isso. Os E aí, últimos 2 veredito? minutos foi só Veredito? eu perguntando coisas. Né? Foram dúvidas atrás de dúvidas. Tô errado de não ter intervido nesse absurdo antes? Falo algo agora ou deixo rolar? A gente te deu muitas perguntas pra você pensar, eu acho. Tipo, a gente não consegue te dar essa resposta. Eu diria, simplesmente baseada pela frase que você disse que você não queria que ele se afastasse de você. Eu acho que você se importa com ele, portanto, eu acho que vale uma conversa sincera, sem pira de descobrir por trás dele pra desmascará-lo, porque isso é muito agressivo. Eu acho que você tem que sentar com ele num dia tranquilo, que vocês tenham, se vocês tiverem, né, essa confiança e relação de intimidade, que você sente com ele e fale a verdade. Fale, cara, quero entender, me ajuda a entender. Eu acho que é só isso que eu posso te dizer. Mas eu acho que ele tem que falar, se ele for ter essa ideia, eu acho que ele tem que falar, olha, eu sei que essa parte aqui do benefício não foi real. Eu acho que você tem que ser sincero, senão você vai mentir também. Pode ser, mas eu acho que isso sincero. pode botar ele num lugar de defensiva, entendeu? Eu acho que é como mas eu você acho fala que- isso. Totalmente, mas eu acho que você tem que encontrar aí um jeito de ser sincero também. E admitir o teu erro, que eu acho um erro você ir lá caçar o CPF do cara pra poder ver o benefício. Gente, eu acho que aí você se passou. Mas aí eu acho que você tem que se vulnerabilizar também e ser sincero. Olha, eu fiz isso porque eu tô preocupado. Porque eu realmente tô tentando entender, conversando com você, não consegui entender, então eu tive que buscar outros artifícios pra entender e descobrir isso. E aí eu tô mais confuso ainda. Se vulnerabiliza. Se abre, fala que você não tá entendendo mesmo. E tem essa conversa sincera. Só que antes de ter essa conversa sincera, acho que pensa aí, cara, tu quer isso pra quê? Quais são os verdadeiros resultados que você quer conhecer? Você só quer provar o teu ponto? O que você quer? Você acha que você vai gerar um benefício? Se vai gerar um benefício, bacana, vai lá, tem essa conversa. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda a sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na sua plataforma de áudio. A gente lê tudo que vocês comentam. Ah, não esquece de mandar a sua história pra gente. O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá e manda a sua história. Falando nisso, não deixe de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.